Curso Livro dos Médiuns. Está aqui um exercício, um convite para você não esgotar o estudo do Espiritismo, não esgotar nem mesmo o livro dos médiuns, mas ter uma introdução nesse material tão interessante sobre um fenômeno tão universal que a ninguém deveria ser dado o direito de negar sem conhecer. Aliás, é pressuposto da ciência, mais do que da ciência, da filosofia, mais do que da ciência e da filosofia, da lógica, da razão, que nada neguemos sem conhecer. Não há vergonha em dizer não sei. Não há vergonha em admitir a própria incompletude, a própria ignorância. Ao contrário, admitir a própria ignorância é base do conhecimento, base da sabedoria, base da filosofia, cujo refundador, digamos assim, Sócrates, o fundador da moderna filosofia, ter como princípio do seu conhecimento o só sei que nada sei. Sócrates foi o primeiro e o mais enfático de todos os filósofos, de todos os sábios, a apontar, a afirmar, a testar a própria ignorância como base do conhecimento. Assim como somente um doente que admite, aceita o diagnóstico, abre-se a cura, somente o estudante, o investigador, que admitir o que não sabe, abre-se a saber, abre-se ao conhecimento. É absolutamente lógica, óbvia até, constatável, inclusive, a importância da humildade, da aceitação da própria incompletude, da própria ignorância para o aprendizado. Veja o inverso. Se você já esteve alguma vez numa função educativa, e se você, nessa função educativa, se deparou com alguém que, entre aqueles que devia ensinar, que acha que já sabe todo o assunto, que já conhece todo o conhecimento a ser transmitido, você sabe muito bem do que nós estamos falando. É impossível ensinar qualquer coisa a uma pessoa que supuser que já conhecer aquele assunto, que suponha já conhecer aquele assunto. Quem acha que já sabe, fecha-se ao aprendizado. E por oposição, só abre-se ao aprendizado aquele que reconhece pelo menos a possibilidade de algo não saber sobre um certo tema. Sem humildade, sem aceitação da própria incompletude, não há aprendizado. Portanto, o sábio que se considerar completo, que se considerar dominador de todo o conhecimento, esse se fecha à presunção, à arrogância, fecha a criatura ao aprendizado, tanto quanto, é claro, a humildade, a aceitação da própria incompletude, franqueia, abre, possibilita o aprendizado. Cultivemos, portanto, essa atitude, proposta, sim, por grandes mensageiros como Sócrates,
Como Jesus que disse como primeira bem-aventurança da sua série de 8, na qual precisamos ver um passo a passo para a nossa evolução espiritual. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Para além dessa recomendação direta, vemos em todos os sábios, no exemplo, na prática, na vida de todos os sábios, a demonstração, a vivência da humildade, da simplicidade, da aceitação da sua ignorância. Veja você se isso acontece. Se todos esses pontos convergem para a importância da humildade. De posse dessa certeza básica para todo conhecimento filosófico, científico e religioso, vamos analisar hoje o capítulo 2 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Trata o livro, é claro, sobre o fenômeno mediúnico. Fenômeno, aliás, que precisa ser discernido do animismo. Há fenômenos diferentes, dons espirituais desafiadores, maravilhosos, de duas origens. Alguns de origem mediúnica, outros de origem paranormal, de origem anímica. Vamos tentar entender esses dois campos. Fenômenos de origem anímica são ânimos, é alma, são fenômenos que têm como origem o próprio ser, a própria alma, potências da alma que têm sido desconhecidas, que têm sido negligenciadas, que têm sido combatidas, inclusive, por diversas pessoas a pretexto científico e a pretexto religioso. São muitos os representantes da ciência que negam os fenômenos espirituais e são terríveis, tristes os momentos em que as próprias religiões negam os fenômenos espirituais. É claro que todas as religiões se baseiam em fenômenos mediúnicos e paranormais, mas quando não lhes interessa, quando não estão nos domínios das suas instituições, dos seus prédios, dos seus templos, elas o combatem. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Por que Jesus foi combatido, assassinado, caluniado? Porque apresentava fenômenos paranormais e mediúnicos? Claro que não. Claro que não. O judaísmo, naquele tempo, tinha clara noção da importância da ação dos profetas e do que eles chamavam de profetismo, que eram as atividades, os atributos próprios dos profetas, que viam coisas que ninguém via, ouviam vozes que ninguém ouvia, entre outros fenômenos importantes. Como poderiam os judeus negarem a existência do fenômeno? Não haveria como.
negaram de Jesus, como o catolicismo negou das chamadas bruxas, promovendo perseguição, julgamento, condenação, assassinato de paranormais e médiuns. Por que as bruxas não produziam seus fenômenos dentro do enquadramento, fortalecendo a instituição do catolicismo? Da mesma forma que Jesus, que produzia seus fenômenos nas ruas, nas casas humildes, nos rios, também não fortalecia a instituição do judaísmo. A questão é política. O ser humano, a pretexto da religião, da ciência, da filosofia, ele combate o conhecimento quando não favorece o seu projeto político. Veja se isso não é claro a todo momento. Por que Sócrates foi assassinado? Por juízes bem estabelecidos no poder. Por que Jesus foi assassinado? Também pela mesma instituição, pelos mesmos líderes institucionais. Porque a mediunidade e a paranormalidade têm sido combatidas pela religião, tendo como símbolo a caça às bruxas, mas está longe de ser o único exemplo na história, e pela ciência, que por diversas vezes combate o fenômeno psíquico por considerá-lo no campo do maravilhoso e do sobrenatural. É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? Kardec começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, se os fatos que a baseiam fossem completamente localizados, fossem fatos isolados, ou produto de um sistema de afirmações, de teorias, também desconectadas com outras teorias e com fatos mais comuns, poderia com certa razão ser suspeita de ilusória. A crença dos espíritos poderia ser com certa razão suspeita de ilusória se se referisse a fatos isolados no tempo ou no espaço. Mas quem nos diria por que ela se encontra tão viva entre todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Por que essa universalidade, essa coincidência? Quem nos explica isso? Isso, dizem alguns críticos, é porque o homem em todos os tempos teve amor ao maravilhoso. Mas o que é o maravilhoso? Aquilo que é sobrenatural, dizem alguns. E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então, alguém pode dizer conhecer tão bem as leis da natureza que delimitem dessa forma tão arbitrária o que é natural, o que é sobrenatural, o que é possível, o que é impossível? Quem pode dizer isso? Será que ao longo da história, fenômenos que hoje se considera
naturais já não foram considerados sobrenaturais? Como dissemos no encontro passado, a própria evolução do conhecimento não trata da passagem de fenômenos antes atribuídos a uma vontade inexplicável de Deus para fatores conhecidos da natureza? Parece claro que se fenômenos maravilhosos, considerados sobrenaturais, se todos eles fossem decretados como impossíveis, como mentirosos, como ilusórios, a humanidade não teria, como hoje tem, dominado o magnetismo, a eletricidade, a radioatividade. Todos fenômenos que não são visíveis a olho nu, que só são conhecidos pelos seus efeitos. Poderia, pelo menos como hipótese, todo investigador sério deveria conhecer que certas forças, certas energias naturais e não sobrenaturais só são perceptíveis pelos seus efeitos. A própria gravidade é assim. E assim, reconhecendo isso, em vez de negar os fenômenos que ele não consegue tocar nem ver, precisaria estudar. E porque foi estudando que descobriu as leis que regem os fenômenos hoje classificados como no campo da eletricidade, do magnetismo, da radioatividade, da gravidade, entre tantos outros. Negar foi um primeiro momento. Considerá-lo depois, quando não se nega mais, considerá-lo maravilhoso, de origem divina, inexplicável, é um segundo momento. Mas a ação persistente, a lógica, a investigação disciplinada de certas pessoas que contrariaram a negação, que contrariaram o misticismo, foi o que possibilitou hoje conhecêssemos campos tão importantes como esses que nós citamos. Tão importante ou mais que todos esses campos, repetimos, radioatividade, magnetismo, eletricidade, gravidade, são os fenômenos mediúnicos e paranormais, que têm como divisão os paranormais como origem anímica da própria alma, e os mediúnicos são caracterizados pela intermediação. Médium, que é a palavra que dá origem à mediunidade, é aquele que intermedia manifestações de espíritos para o mundo dos encarnados. Então, fenômenos mediúnicos são aqueles produzidos por médiuns. Fenômenos mediúnicos são aqueles em que espíritos produzem sons, movimentos, curas na matéria, no ser encarnado, pela parceria estabelecida entre esses espíritos e esses chamados médiuns.
Então o fenômeno paranormal é aquele que vem da alma do ser, vem das suas próprias capacidades, ainda que inconscientes. O fenômeno mediúnico não vem apenas do médium, vem da ação de espíritos através da capacidade do médium. Veja, essa distinção é fundamental para entender isso que os ignorantes, aqueles que emitem opiniões sem conhecer, classificam como maravilhoso e sobrenatural. O primeiro desses fenômenos, que está na origem do espiritismo, não o primeiro da história humana, já que a mediunidade e a paranormalidade existem desde sempre, como atestam as escrituras. A história do povo de Israel está repleta de fenômenos paranormais e mediúnicos. O primeiro na revivescência desses fenômenos na Europa, no centro de conhecimento da Europa, que é centro de conhecimento do mundo, e era desde aquela época, a França, foi o fenômeno das mesas girantes. De repente, nos salões sociais, mesas começaram a girar, sem que nenhum fator mecânico, material, colaborasse para isso. Até que, primeiro isoladamente, depois de uma maneira mais geral, mais constante, começou-se a propor às mesas girantes um sistema de respostas, ainda que primitivo, do tipo: uma batida no chão, sim; duas batidas no chão, não. E assim iniciou-se um diálogo com as chamadas mesas girantes. Até que se fez determinados equipamentos, como por exemplo uma espécie de relógio de ponteiros com as letras do alfabeto, e viu-se que o ponteiro desses, por assim dizer, relógios, paravam nas letras, formando palavras, e as palavras formavam frases, e assim a comunicação tornou-se mais complexa. Até que, por orientação dessas próprias comunicações, se amarrou lápis em cestas que eram apoiadas nas mãos dos chamados médiuns. Esses lápis apoiados em papel começaram a escrever, agilizando e aprofundando e tornando cada vez mais complexas as respostas. Como entender esse fenômeno? Houve enganadores? Houve. Sempre. Aproveitadores sempre existiu em todas as áreas, inclusive na ciência. Mas homens sérios, racionais, cientistas, filósofos, não dogmáticos, que se dispuseram a investigar, atestaram que muitos desses fenômenos não eram de origem ilusória, mentirosa, enganadora. E aí surge o questionamento que Kardec apresenta assim: alguns acusadores do espiritismo acusam-no de admitir que um espírito pode elevar uma mesa e sustentá-la no espaço sem um ponto de apoio, e questionam:
Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? A princípio parece que sim, mas que dizemos nós? Se um ser humano eleva uma mesa, eleva uma cadeira, isso é necessariamente uma derrogação das leis da gravidade? Claro que não. Porque a lei da gravidade não fala que é impossível alguma coisa ser elevada. Fala apenas que alguma força precisa atuar sobre a cadeira, sobre a mesa, sobre um objeto qualquer, para que esse objeto possa ser elevado. A minha mão, no caso, toma este objeto e o eleva. Isso não abole a lei da gravidade. Apenas fala que uma força maior que a da gravidade pode fazer algo se elevar em vez do movimento primeiro de qualquer objeto, que seria cair. Não é? Uma outra força agiu e suplantou a força da gravidade para que algo se elevasse. Questiona Kardec, antes das experiências com a força ascensional de certos gases, porque há gases que ascendem em vez de baixar, quem diria que uma pesada máquina, carregando muitos homens, poderia vencer a força de atração, a força da gravidade? Aos olhos do observador ignorante, isso não deveria parecer maravilhoso e até diabólico? Aqui, Kardec se refere aos balões. Um balão com gás hélio, preenchido com gás hélio, pode fazer, se bem estruturado, um conjunto de seres humanos subir em oposição às leis da gravidade. Por que isso acontece? Porque a força impulsionadora do gás, naquele momento, se mostra maior que a força da gravidade. Isso é lógico, é óbvio, qualquer um consegue entender. Portanto, se mesas, cadeiras, objetos se erguem sem que seja visível uma mão que as eleve, uma força, um objeto, não quer dizer necessariamente que esse objeto não está ali. Como no caso dos balões preenchidos por gases. É um objeto que sobe em vez de descer. Como isso acontece? Pela existência de forças, no caso de gases, que naquele momento são maiores que a força da gravidade. Então, dizer que algo é impossível apenas porque não se entende é arrogante, é prepotente, é agir pelo orgulho. É preciso investigar exaustivamente um fenômeno para poder fazer uma afirmativa dessa. Não é lógico? Por não fazer essa afirmativa, alguns podem ter achado absurdo, diabólico, como diz Kardec, a ação dos balões, assim como a ação da eletricidade, do magnetismo e assim por diante. Se o fato das mesas e cadeiras que se elevam está provado, comprovado, atestado por observadores honestos, racionais, pode-se aceitar o fenômeno. Mas daí a aceitar que sejam espíritos
que o produzam a uma distância, não é? Pois é preciso estudar fenômeno por fenômeno. Os mágicos iludem multidões com suas distrações e seus shows. Há outros fenômenos que são do campo claramente científico, como os balões aqui citados, os aviões, por exemplo. E outros fenômenos, hoje, desde aquele tempo, só são explicados pela ciência do espírito, que precisa ser investigada, conhecida, como uma alternativa de explicação dos fenômenos, inclusive materiais. Resume a sua opinião, Allan Kardec, nas proposições seguintes: todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. A investigação de um fenômeno material precisa partir do pressuposto lógico de que todo o efeito tem uma causa. E mais, que se um efeito é inteligente, ele precisa ter uma causa inteligente. Se um fenômeno produz respostas inteligentes, a causa desse fenômeno precisa ser necessariamente inteligente. A eletricidade, o magnetismo, a radioatividade por si não podem produzir respostas lógicas. Então, essas causas todas precisam ser descartadas de fenômenos inteligentes. Decorrendo de uma lei verificável, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenatural no sentido vulgar dessas palavras. Muitos fatos são considerados sobrenaturais porque sua causa não é conhecida. Ao lhes determinar a causa, o Espiritismo os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Os fenômenos espíritas, termina Kardec esse capítulo, são contestados por algumas pessoas porque parecem escapar às leis comuns e não podem ser explicadas. Como no surgimento de todas essas forças que nós vimos apontando aqui, vamos repetir: eletricidade, magnetismo, radioatividade, gravidade, não eram conhecidos e eram taxados de início como maravilhosos e ilusórios. Dai-lhes uma base racional e a dúvida acaba. A explicação nesse século em que ninguém se satisfaz com palavras é, portanto, um poderoso motivo de convicção. Assim vemos, todos os dias, pessoas que não presenciaram nenhum fenômeno, não viram uma mesa mover-se, nem um médium escrever, e que se tornaram tão convictas como nós, unicamente porque leram e compreenderam. Assim como muitíssimos estudantes da eletricidade não precisam ir para o laboratório para testar as experiências. Conhecendo as leis e vendo suas explicações, já entendem o seu funcionamento, o seu mecanismo. Conhecer as leis e as explicações. Buscar a constatação através da experiência é caminho tanto para a ciência material quanto para a ciência espiritual. Ninguém em sã consciência pode pedir a aceitação de um fenômeno sem explicação, sem base racional. Mas todos devemos nos abrir
a essa explicação e a essa base racional como caminho de superação de negação, superação de impossibilidade, para entendimento, compreensão e aproveitamento do conhecimento gerado. Que o pensamento racional, que a fé raciocinada, possa orientar nossos estudos, nossa atuação no mundo, abrindo nossas mentes, libertando-nos de dogmas religiosos e científicos, libertando-nos de sistemas de poder de aonde quer que eles venham, libertando nossas almas para ampliar, expandir o nosso conhecimento sem algemas a quaisquer formas de sistemas. Diana Costa, dando o seu boa tarde, Adelaide Dias também. Um prazer ter as amigas aqui. Se entenderem que isso pode ser útil para outras pessoas, compartilhem. As que se manifestaram e as pessoas que não se manifestaram. E domingo que vem estaremos novamente aqui para mais um capítulo desse estudo que jamais é de esgotar os capítulos desse maravilhoso livro, O Livro dos Médiuns, mas é até como um estímulo para que os amigos possam estudar à luz da ciência, à luz da filosofia, à luz do conhecimento, essa que é chamada aqui e deveria ser reconhecida por todos como a ciência, a ciência do espírito. Uma ciência que, como tantas outras, deve ser analisada, experimentada, conhecida em suas leis, para nos enriquecer a capacidade de conhecer e de intervir no mundo. Paz e bem a todos, um grande abraço e até a próxima.